Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E o Cripto em 1 Minuto de hoje vai ser completamente recheado de notícias e de notícias muito quentes. Ontem, logo de manhã, a gente recebeu uma notícia de que a Celsius, que é uma antiga empresa de empréstimo de criptomoedas, que agora está num processo de falências na Justiça dos Estados Unidos, estava iniciando um processo no valor de 10 bilhões de reais, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de dólares, contra a FTX. Na ação, a Celsius está alegando que a FTX realizou atividades comerciais suspeitas que podem ter manipulado o preço do token da Celsius, que é o CEL, em 2022. Ou seja, as ações da FTX teriam causado prejuízos para a Celsius por meio de seu token, e por isso a empresa estava exigindo compensações. Além da FTX, a Celsius também estava pedindo os outros 150 milhões de dólares da Stakehound. O dinheiro, conforme a alegação, pertence a Celsius e estava emprestado para a Stakehound, mas a plataforma falhou em devolver a quantia. Essas ações fazem parte dos esforços da plataforma para recuperar dinheiro e, com isso, iniciar o pagamento aos seus clientes. Logo na sequência, o que a gente soube como um complemento dessa informação é de que o Alex Mashinsky, que é o ex-CEO da Celsius, foi preso na manhã de ontem após uma investigação sobre o colapso da empresa. A agência de notícias Bloomberg, que foi quem relatou inicialmente a prisão, também informou que a CVM dos Estados Unidos, a SEC, entrou com uma ação contra o Alex e a Celsius na última quinta-feira. De acordo com os registros do tribunal, os documentos judiciais mostram que a SEC acusou a empresa e o Alex de fraude com valores mobiliários. Isso porque o token CEL, que era justamente o token da Celsius, e seu programa de ganho de juros foram classificados como valores mobiliários. Até esse momento, no dia de ontem, a gente estava achando que esse ia acabar sendo o arco do dia, o arco principal do dia, mas não foi. Aí a gente teve a principal notícia do dia, sem sombra de dúvida, e é justamente o que, na minha opinião, causou o aquecimento, a alta que a gente está experimentando agora, pelo menos até o momento de gravação desse podcast para você. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, o Bitcoin está custando 31.400 dólares, com uma alta de cerca de 4% nas últimas 24 horas. E qual foi a notícia que, na minha opinião, fez não só o Bitcoin, como diversas outras criptos subirem? A Ripple, a empresa por trás, a empresa emissora do token XRP, obteve uma vitória extremamente importante contra a SEC. O que aconteceu? Há um processo que a SEC estava movendo contra a Ripple, acusando a Ripple de ter vendido seus tokens inicialmente para outras empresas, falando que aquilo era um ativo mobiliário. Pois bem, aconteceu um pedido de antecipação do julgamento, tanto por parte da Ripple quanto por parte da SEC. E o que o tribunal decidiu? O tribunal publicou as conclusões em uma decisão que concedeu parcialmente uma moção para esse julgamento sumário, nesse julgamento antecipado, no processo aberto pela SEC contra a Ripple. Na ação que se arrasta desde 2020, que nem eu falei, a SEC acusa a Ripple e seus executivos, o CEO Brad Garlinghouse e o cofundador Christian Larsen, de venderem o token XRP sem registro, e eles estão falando, a SEC acusa o XRP de ser um valor mobiliário, de ser uma security. Porém, a justiça deu uma causa dividida, digamos assim. Pro lado da Ripple, eles falaram que a Ripple não pode ser considerada valor mobiliário. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o que eu falo que foi dividido, é porque eles falam que, de fato, a venda inicial do token para agentes institucionais configurou um contrato de investimento. Então, ou seja, inicialmente, quando eles venderam, por exemplo, o token XRP para venture capitals, para fundos de capital de alto risco, isso sim falhou em respeitar a lei americana. Mas que o token XRP vendido em exchange, por exemplo, não configura violação da lei. E essa notícia ela é extremamente positiva, não somente para o token da Ripple. É claro que o token da Ripple valorizou muito por causa disso. Para vocês terem uma ideia, no dia de ontem,
chegou a ter um momento que nas últimas 24 horas o token da Ripple tinha batido 98% de valorização. O token da Ripple chegou a ultrapassar o market cap, ou seja, a capitalização de mercado do BNB. No momento de gravação desse podcast, o XRP está em 5º lugar, mas ele chegou a passar o BNB e ficou em 4º durante algumas horas. Agora, por exemplo, está muito próximo o market cap. Os dois estão na casa de 40 bilhões e 470, 460 milhões de dólares. Cada hora, um está passando o outro, ou seja, os dois estão muito próximos. De qualquer forma, eles estão muito próximos porque o token XRP disparou com essa notícia. Mas não só o token XRP. Todos os projetos que a SEC já acusou de ser security tiveram uma alta bastante considerável. Como, por exemplo, a ADA Cardano, a Solana, a Polygon, né, a Matic, a Filecoin e alguns outros também tiveram uma alta bastante interessante por causa dessa notícia. Porque se a Ripple obteve essa vitória, obteve essa decisão, provavelmente isso daí vai ser arrastado também para os outros processos dos outros criptoativos. Vale ressaltar que essa decisão não é uma decisão final. Naturalmente, ainda cabe recurso, né, digamos assim, ainda é uma decisão de um julgamento antecipado, ainda vai ter o julgamento final. Mas, de qualquer forma, isso já abre uma jurisprudência. É um excelente sinal. E o principal, que é o que eu tenho falado bastante, algo que foi muito importante, é como o mercado reagiu. Se a gente tivesse ali no auge do bear market, tivesse uma notícia impactante, uma notícia positiva dessa, eu não acredito que a gente tivesse uma repercussão tão positiva quanto o que a gente está tendo agora, especialmente a nível de preço. O Bitcoin voltou a romper os 31 mil dólares, que eu falei, está 31.400. O Ether voltou a romper a barreira dos 2 mil dólares. A Ripple teve quase que 100% de valorização em um dia, chegando a figurar em 4º lugar no market cap. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, quando eu comecei a gravar o podcast estava em 5º. Nesse momento já está em 4º de novo. Então, o mercado recebeu com uma extrema felicidade essa notícia. E notícia que o mercado recebeu com uma felicidade também, para fechar o episódio de hoje, que está bem mais longo por causa dessa notícia da Ripple, é que a Polygon anunciou um plano de rebranding. O grupo de fundadores e pesquisadores da rede Polygon propôs uma atualização para substituir o atual criptoativo nativo Matic pelo token POL, P-O-L. A ideia da proposta é que o novo ativo digital funcione como um único token para todas as redes baseadas em Polygon. Essas redes incluem a blockchain principal da Polygon, a rede Polygon ZK-IVM e outras Supernet, né, que são as blockchains específicas de aplicativos que são executadas no topo da rede principal. A Polygon Labs publicou em sua conta no Twitter um white paper no dia de ontem explicando como vai funcionar e o mercado reagiu bem. Essa notícia acabou saindo um pouco antes da divulgação do caso do processo da Ripple e a Polygon já estava valorizando quando saiu a notícia da Ripple, ou seja, o mercado reagiu bem a essa proposta de atualização do token da Polygon Matic, para você virar Polygon POL, mas ainda é uma proposta, ainda vai ser votada e ainda vai demandar um tempo. Caso seja aprovado, por exemplo, o token Matic vai ser substituído por o token POL. Então, se você tem Matic na sua carteira, na sua hard wallet, você vai ter que fazer um swap para o token da POL. Mas isso ainda vai ser votado, isso ainda vai ser explicado. E no white paper, pelo menos por enquanto, a ideia é que demore até 4 anos para a transição, ser finalizada. Esse foi o Cripto em 1 Minuto de hoje, em um pouquinho mais de 1 minuto, mas que eu tenho certeza que vai fazer com que você comece a sua sexta-feira extremamente bem informado do que aconteceu ontem no mercado das criptomoedas. Muito obrigado pela sua companhia e eu já tenho um encontro marcado com vocês aqui no nosso próximo episódio. Valeu! Próximo